Pode. Atenção todos e todas, mais um programa Saiba Direito aqui da Rádio Armazém. Meu nome é Guilherme Colim e estou iniciando o programa Saiba Direito, onde tratarei no dia de hoje um tema um pouco mais sério, não que os outros temas não fossem, mas um tema que é um pouco mais sensível, que é sobre o transtorno do espectro autista. As pessoas com este transtorno têm alguns direitos, têm algumas características, algumas necessidades que diferem do padrão preponderante na sociedade. E nós sabemos que nem sempre esses direitos são reconhecidos, muitas vezes as pessoas nem sabem que têm tal direito ou tal obrigação. Então, no programa de hoje, nós falaremos com a doutora Gilka, neuropsicóloga pela URGS, que tem PhD pela UBRA em Saúde e Desenvolvimento, também é a diretora de uma clínica de mediação, que é Centro de Terapias Integradas. E a doutora Marigley Gonçalves, advogada com pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, ativista da causa relacionada ao transtorno do espectro autista. Como ninguém é de ferro, nós temos os nossos patrocinadores. E aí, então, e já alerto para as entrevistadas, que no final do programa existe um teste de inteligência. É um teste dificílimo. Nossa. Eu faço aqui, eu anuncio os nossos patrocinadores, e no final eu questiono lá para ver se o pessoal entendeu bem. O pessoal que é entrevistado aqui tem que fazer jus ao nome, né? Então, o nosso primeiro patrocinador, Clínica Pellini, trata com reimplante capilar, questões estéticas. Clínica Pellini fica ali na Avenida Independência, 1183, Conjunto 1001, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre. Se você é feio e careca, seja só feio, porque o problema da calvície o doutor Daniel Pellini resolve. Clínica Pellini, reimplante capilar, estética em geral. Também recomendo, se você for para a Serra, se você for para Gramado, Canela ou Caxias do Sul, a rede Sky de hotéis é a melhor rede hoteleira que eu conheço, é para lá que eu vou quando eu viajo. E se você pretende fazer investimento imobiliário, comprar ou vender algum imóvel, Clínica Nada, Imobiliária Golden, telefone 51 30 72 20 90, ou no e-mail goldenimobiliaria.com.br, aqui em Porto Alegre, bairros nobres, atendimento de boutique. Eu sou o cliente da Imobiliária Golden e agora vamos parar de enrolação, porque nós temos um assunto muito importante para tratar. Transtorno do espectro autista. Doutora Marigley, nós estávamos conversando aqui antes antes de iniciarmos aqui, sobre a questão das escolas. Como é que funciona e como é que deveria funcionar o acolhimento do aluno com transtorno espectro autista pela rede de ensino? Tá, Guilherme. Eu vou falar aqui pela minha cidade, por Canoas, tá? Vou falar por Canoas, até porque eu estive visitando outros lugares agora, então o que eu vi, assim, eu vi muito espantada, vi muito com a clínica do Rio de Janeiro, é uma clínica que funciona muito bem. A outra clínica que tem em Cuiabá é maravilhosa também, mas isso não acontece. Você está falando de mas clínica. É uma clínica escola, por quê? Clínica escola. É uma clínica escola, porque a Lei Berenice Piana, a Lei 12.744, o que ela prevê? Que o aluno autista, ele deveria ter uma escola especializada. O que acontece hoje? Doutora Marigley, desculpa interromper. Para quem está em casa e quiser anotar num papel, procurar no Google depois. Certo. O número da lei qual é? 12.744. Lei Berenice Piana. Lei Berenice Piana, Lei 12.744. Então, Isso. Se você está em casa... É uma gaúcha, uma mãe de um menino autista. Tá? Procure no Google. Ela conseguiu, assim, várias coisas. E uma delas é a clínica escola, que ela implantou e que realmente, no meu ponto de vista, é o que mais funciona. Por quê? Porque o que acontece hoje na inclusão? Uma criança, a gente sabe que nenhum autista é igual ao outro. A Gilka vai explicar isso mais tarde. Cada um é de um jeito, cada criança, cada caso é um caso. No meu filho, por exemplo, 11 anos, ele não tem condições de frequentar uma escola regular. Então, ele está numa escola especial, tá? Ele frequenta uma escola especial, mas nessa escola especial tem crianças com síndrome de Down,
tem crianças com deficiência intelectual, tem crianças com, enfim, com outras patologias. E o que acontece? O autista, ele é muito de copiar, ele copia muito, ele pega muito estereotipia do outro. Eu vou usar uma expressão feia, por favor, não me entendam mal, que para criticar, fazer uma crítica, e a senhora pode me corrigir. É quase como construir um balaio de gato, colocando pessoas que têm alguma necessidade especial, mas que são necessidades diferentes, sim, sendo tratadas de maneira igual. Infelizmente é assim que funciona, infelizmente. Então, qual o meu sonho como mãe, como ativista, tá? Não sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou falar. A escola Ney Gomes, aqui de Canoas, ela ganhou o terreno da base aérea. Então, o meu sonho é que aquela escola, que aquele lugar ali fosse idealizado a nossa primeira clínica escola. Essa clínica escola poderia atender 4 ou 5 municípios ao mesmo tempo, teria estrutura para isso, tá? E a lei orgânica do município, ela permite isso. Porque o que acontece, Guilherme? Se a criança está no espectro, tá? Se está no espectro médio, de médio para elevado, ele não tem condições de acompanhar uma classe especial, uma classe especial não, uma classe normal, uma classe típica. O que vai acontecer? Essa criança vai ficar 1h30 nessa escola, só transitando, só fazendo desenho, ou, como disse o ilustre ministro, né, atrapalhando, que é uma besteira, porque criança não atrapalha. Infelizmente, ele usou esse termo ridículo, chulo. Mas o que acontece infelizmente, a nossa realidade hoje é esta. Ou tu coloca numa escola regular, onde o teu filho não vai render nada, ou tu coloca numa escola especial, desculpa o termo, não é o que eu quero, não gosto de usar esse termo, mas parece que é um depósito de louquinho, entendeu? Doutora Gilka, pode interromper, viu? Por favor. Eu gostaria de pedir licença e de fazer uma colocação, até porque eu sou oriunda, eu sou aposentada da escola especial, né? Eu comecei meu trabalho como educadora especial aos meus 14 anos como normalista, lá em Bagé. E depois trabalhei muitos anos na Escola Especial Brigadeiro Ney Gomes, aqui em Canoas, onde me aposentei. Então, eu digo que quem faz a sala de aula é o educador. Eu não vou falar de professor, não vou falar de quem profetiza, mas eu vou falar de quem educa as dores das crianças e das famílias, ou seja, quem realmente estuda, pesquisa e entende que cada sujeito é singular, que cada criança é uma criança com sua singularidade, com a sua peculiaridade específica, advindo das questões genéticas, familiares, mas eu vou falar mais ainda, não é só genética, mas das questões epigenéticas. E quando eu falo epigenéticas... É biopsicossocial, né? Sim, quando eu falo em epigenética, eu falo muito das questões genéticas mais o meio cultural. E aí eu falo do investimento da família. Eu tenho um artigo dentro de um livro da PUC, chamado de Educação Especial em Direção à Educação Inclusiva, organizado pelo saudoso e querido Juan Mosquera, que era um pós-doc espanhol, que partiu recentemente, agora com a Covid, o ano passado, e pelo professor doutor pós-doc, também PhD, Klaus Stobaus. E o capítulo que eu escrevo é aquilo que eu vivi durante esses meus mais de 40 anos de experiência na educação inclusiva, que é a educação das crianças começa no primeiro espaço inclusivo chamado família. E se não começa na família, não começa em lugar nenhum. E aí eu digo que, em relação às crianças com autismo, cada escola, em especial ou não, ela tem que fazer o seu currículo, a sua adaptação e a sua metodologia desde o portão da escola até a sala de aula. E uma das coisas que me incomoda é pensar que o aluno é do monitor ou é do professor. Não, o aluno é da escola. E o aluno tem que ser olhado e visto dentro dessa sua singularidade desde o momento que entra. E como é que tem sido, por exemplo, as escolas públicas e particulares? Elas têm entregue esse... Pergunta B, eu já sei a resposta, né? Mas gostaria que a senhora falasse. Tem entregue este serviço, esta qualidade de atendimento como deveria? Posso te chamar de Guilherme, não vou colocar uma titulação na frente, né? É que eu não tenho, não sou doutor aqui, né? Eu te diria,
Eu te diria assim, Não, Guilherme. mas é bom sim. Eu te diria, Guilherme, que algumas escolas, dependendo da direção que tem, dos professores que tem, se esforçam para cumprir o seu papel, mas ainda é muito precário como é que eu vou te dizer Elas o termo se adequado? esforçam e conseguem ou só se esforçam? Tem umas que se esforçam e conseguem. Eu estava atendendo agora online, neste momento, um menino de 10 anos, está no 3º ano de uma escola particular de Porto Alegre. Então, depois me dá o nome, por favor. Vamos falar assim, olha, se é para falar bem, a gente pode falar nomes. Não posso por questões éticas. E assim, a escola que consegue, que se esforça e consegue, se a senhora quiser falar o nome, fique à vontade. Não. Por questões éticas, não. E é um compromisso que eu faço com as famílias e com as crianças. O que eu digo? Nós temos 3 classificações de autismo. Eu tenho autismo tipo 1, que são as crianças que, se trabalhadas pela família, pela escola e pela comunidade, pela sua equipe terapêutica, TO, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, neuropediatra, ela consegue, não cada um fazendo uma coisa, mas as pessoas integradas fazendo o trabalho conjunto, conseguem fazer com que essa criança avance em suas habilidades. Eu gosto muito de trabalhar com ABA. ABA não é um método, ABA é uma forma de trabalho onde, apesar de ela ser extremamente organizada, ela requer um trabalho contínuo, tanto no espaço escolar, quanto no espaço clínico, quanto no espaço familiar. E o mais difícil, né, Gilca? E o objetivo é o mesmo. Então, todos têm que seguir o mesmo objetivo, a mesma proposta, dentro de um determinado tempo. E é avaliado isso mensalmente, semanalmente, diariamente. Nós temos que ter um diário dessas habilidades. Isso é difícil. Alguns pais têm a expectativa, e aí eu não sei até que ponto estão corretos ou não, tem a expectativa de que quando algum aluno com alguma necessidade especial, seja por uma doença, seja por uma condição, seja por uma forma de ser, está numa escola, a escola deveria designar um profissional para ficar exclusivamente com aquele aluno. Muitos pais têm essa expectativa. O que a senhora me diz sobre isso? Isso é lei. É lei, mas não tá vigorando, né, Gilca? Me diz uma coisa, até para não falar bobagem aqui para o Guilherme. Para quantas crianças seria necessário um monitor? Para cada quantas crianças um monitor? Olha, geralmente a turma tem que ter no máximo 3 crianças e um monitor. E um monitor. Só o que acontece, eu vou falar o nome porque talvez eu até possa ajudar a escola. Na escola, tá? Na Ney Gomes, que é uma escola especial, são 120 crianças autistas. Desses 120 crianças autistas, tem um único monitor. Tu sabe o que é isso? É nada. Daí, quando a gente pede, quando tu vai na secretaria e tu pede, mas não tem verba, não tem como contratar, não tem estagiário, foi chamado em torno de 150 estagiários agora para fazer essa parte e apenas 48 aceitaram, porque quando o pessoal vê o que é o trabalho, sai correndo. Marigley, mas pressupõe que os professores que estão na Ney Gomes, que é uma escola especializada, eles só podem entrar lá se eles tiverem especialização. Então, esse monitor, de repente, ele não é o monitor da sala de aula e entra a minha discussão e o meu levantamento, porque... Esse monitor é de uma criança. Ele é de uma criança da sala do Leonardo, uma monitora que ela acaba ajudando todos os demais. Então, o que eu penso assim, a escola especializada, ela requer que o professor, para entrar lá dentro, ele seja um professor especializado. Se ele não for especializado, essa ele não tem como trabalhar lá. É particular ou é pública? Essa escola é do Estado. É estadual. O município é um pouquinho melhor. Parece que funciona um pouquinho melhor, tá? Porque daí tu consegue fazer outras terapias através do município, tu consegue levar para o CEIA, para o Chimarrão da Amizade. Mas o que está acontecendo assim, de mais crítico em Canoas, Guilherme, é o seguinte: as escolas particulares, não vou citar nomes aqui, mas as grandes escolas particulares de Canoas, quando tu vai lá e fala que tu quer matricular o teu filho, que o teu filho tem uma necessidade especial, que ele é autista, na mesma hora essa vaga some. E a gente sabe, isso é bem claro na Berenice Piana, ela traz isso aí, eu acho que no artigo 3º, no 4º, que todo diretor
que se negar a fazer matrícula, paga de 5 a 20 salários mínimos. E isso não acontece. Doutora Marigley, e como é que tem sido o judiciário? Porque eu quero depois, eu não quero encerrar a entrevista sem falar da questão previdenciária. Sim. Mas antes de nós irmos para a questão previdenciária e assistencial, como é que tem sido o Poder Judiciário quanto a isso? A senhora teria alguma informação para compartilhar? Não, o Poder Judiciário, na verdade, eu tive 2 êxitos até, um foi com meu filho, eu consegui uma vaga, não existia vaga especial, porque a escola Ney Gomes não tinha mais como colocar alunos, através do Ministério Público eu consegui uma vaga, e consegui uma outra para uma mãe, mas em questão de residência, porque a criança tinha um irmão, então precisava ficar, tá? Ontem nós fomos numa reunião muito produtiva, e nos fizeram várias promessas que a gente vai ver se vai ser cumprido ou não agora até o final do ano, como fica isso. Então, a princípio, é para ter grandes mudanças no ano que vem. Eu espero realmente, porque da forma que está, não tem condições. Eu gostaria de trazer uma colocação, que é a formação desses monitores. A formação dos monitores que são colocados dentro das escolas, como um todo, escolas regulares, são estudantes de pedagogia, estudantes de psicologia, estudantes da área de humanas, e nem sempre preparados para essa área. Ou seja, não adianta colocar monitor dentro da sala para ajudar um professor se ele não estiver preparado para lidar com esse aluno. O que eu digo, independente de ter transtorno de espectro autista ou outra qualquer deficiência, o que eu digo é que nós temos que preparar monitores para poder atuar dentro das escolas, e que não seriam só monitores, teriam que ser professores especialistas para ajudar os professores das salas de aula. Para aquela família, aquele pai, aquela mãe que está nos ouvindo e que tem um filho autista e que se depara com esta sonegação de atendimento, ou sonegação parcial de atendimento por parte das escolas. Se existe uma lei que obriga a instituição de ensino de designar um monitor específico, um profissional qualificado, e isso não acontece, do ponto de vista técnico, aos meus olhos, seria caso de entrar com uma ação judicial e pedir individualmente, ou o Ministério Público, Defensoria Pública, alguma associação, entra com uma ação coletiva ou individualmente. As pessoas estão entrando, estão levando, estão ganhando essas ações. Sim, ganham. Mas o que acontece? Até onde eu observo e até onde eu acompanho, porque como professora universitária eu entro muito dentro das escolas, tanto para fazer acompanhamento aos meus estagiários de graduação, quanto para acompanhar as crianças que têm atendimento conosco na clínica. Eu digo que nem todos os monitores que vêm, inclusive do judiciário, que nunca se nega, são sempre prestativos, a nossa promotoria, enfim, eles sempre são solícitos nos nossos atendimentos, eles são rápidos quanto ao encaminhamento de monitores. Eu falo de outro lugar, eu falo da preparação e qualificação desses profissionais para atuar junto com as nossas crianças, independente de ser TEA ou não. Ou seja, eu vejo que colocar profissionais não qualificados dentro de uma sala de aula é, de certa forma, também fazer um trabalho de integração. E na minha forma de pensar e de estudar, quem integra não inclui. Integrar é colocar um aluno dentro de uma sala de aula e nada fazer, é deixar ele num canto, com alguém do lado, nada fazer para que ele cresça em suas possibilidades. Eu digo que a pessoa com deficiência, seja ele síndrome de Down, paralisia cerebral ou qualquer outra síndrome, ou também crianças com espectro, todas elas precisam ser olhadas em sua singularidade. Então, o aluno não é do monitor, o aluno é da professora, é da supervisora, é da coordenadora da escola. Mas em termos práticos... Deixa eu concluir aqui. Quem tem que dar conta dessas atividades, quem tem que fazer o PPP, o planejamento dessa criança, dessa turma ou dessas crianças, dentro do PPP da escola, dentro do regimento, tem que ser previsto os atendimentos e formas de atendimento para que essa criança ganhe possibilidades e cresça na sua essência
nas suas possibilidades. Então, não vou trabalhar com a deficiência, eu vou trabalhar com as possibilidades que o aluno tem. Mas, e aí eu me pergunto... aqui, Guilherme, que tem uma situação que é importante, tá? Por favor. Assim, uma coisa que me preocupa bastante, tem muitas crianças ainda sem laudo. Por quê? Muitas crianças não estão laudadas, não existe esse laudo. Nós já fomos na prefeitura de Canoas. Sem laudo é não diagnosticada? Não ou é diagnosticado como autista. Por quê? Tá. Eu já te digo por quê. Vou falar, nem era para falar, mas vou falar de uma experiência minha. O meu filho, ele nasceu, teve a Pigar 10, ele andou, ele caminhou, ele falou, ele fez tudo normal. Ele era uma criança extremamente ativa, ele cantava muito, ele gostava de cantar, ele cantava, ele batia palminha até os 3 anos de idade. O que aconteceu? Quando ele simplesmente se fechou, que ele parou de cantar, um pisca-alerta ligou a minha cabeça e eu disse, não, só um pouquinho que tem coisa errada aqui, tem alguma coisa errada. Daí era marido, era família, todo mundo dizendo, não, é coisa da tua cabeça, teu filho é normal, não tem nada. Eu fiz uma via sacra procurando o laudo de autista, eu queria um laudo, eu queria que alguém me desse um laudo, que alguém me dissesse o que o meu filho tinha para eu ver o melhor tratamento. A única pessoa que teve coragem, com 5 anos de idade, disse, o teu filho é autista, a gente vai tratar o teu filho como autista, porque o teu filho é autista, eu não sei se ele está no grau 2, se ele está no grau 3, mas foi a Gilca. Então é por isso que eu indico, que eu falo que é a pessoa que ela dá o laudo sem medo nenhum. Porque nós temos uma equipe de neurologistas, de psiquiatras, de psicólogos. Ela não tem medo, ela não tem medo de dar laudo. Eu não posso laudar porque eu não sou médica, mas a minha equipe faz toda uma avaliação para perceber se a criança é ou não. E a gente não está lá para rotular ninguém. A gente não vai encerrar a entrevista, e é uma informação de interesse público. A gente não vai encerrar a entrevista, a conversa, na realidade, sem passar os telefones e todos os meios de contato de ambas, porque isso me parece importantíssimo. Tem muita gente que precisa dessas informações. Mas o que eu estava questionando antes é o seguinte: se os monitores não são qualificados, se não tem aquela devida qualificação, se não é feito o trabalho como deveria ser, não seria caso de uma nova ação judicial? É claro, o Poder Judiciário, a gente não consegue resolver tudo com ação judicial, mas será que não está faltando, de repente, um pouco de agressividade para coibir... Guilherme, eu estou pedindo junto o monitor. Até agora eu não ganhei, mas eu estou pedindo junto o monitor, junto com o método ABA, eu peço o monitor também, além de todas as terapias. Guilherme, eu vou fazer o papel de advogado diabo agora aqui, entre vocês, por favor, tá? Por favor. Vou usar essa expressão gauchesca e dizer para vocês assim que o judiciário tem colaborado bastante com a gente, com as nossas solicitações. Eu tenho escolas que são boas para as crianças que têm espectro autista tipo 1 e 2, para as crianças com autismo tipo 3, elas precisam de outras habilidades antes de chegarem à escola do ensino regular, porque se elas vão passar muito trabalho pela desqualificação dos profissionais. Então, o que eu digo que falta é preparo de professores e preparo de monitores como um todo para poderem trabalhar dentro das salas de educação regular com todas as crianças. Quando o Brasil assinou o acordo de que teria o trabalho inclusivo e não integrado para todos, deveria ser previsto também pelo senhor ministro, e na época, década de 90, na época a diretora de ensino especial no Brasil era a professora Marilene Ribeiro. Começaram os cursos de formação, no entanto, não são todas as pessoas que têm vontade de trabalhar com todas as crianças. E quando eu falo todas, eu falo da criança negra, da criança indígena, da criança cigana, da criança anã, de todas as crianças, da criança pobre, da criança com déficit em, ou da criança com doença em. Então, eu falo de todos. Quando eu falo de todos, eu digo que falta muito querer ser educador e não simplesmente professor. Doutora Gilca, eu queria mudar de assunto aqui, porque é muito importante também. A questão do encaminhamento
do benefício assistencial BPC, que é o previsto na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Como é que tem sido isso? O pessoal, as pessoas têm consciência desse direito? Tem. Umas fazem bom uso disso, e infelizmente, Guilherme, outras não fazem uso adequado dessa situação. Por exemplo, eu tenho muitas crianças que têm encaminhado as questões dos benefícios e os pais não utilizam para o fim destinado, né? Que seja a educação da criança, a formação da criança, a alimentação da criança. Deveria ser separado isso de alguma maneira, não sei. Exatamente. Então, eu vejo assim, muitos crescem, têm condições de trabalhar, e os pais não querem que trabalhe, porque tem o BPC. De um salário mínimo. Sim, aí eu digo... E o mais triste ainda, né, Gilca, quando a criança chega nos 18 anos, que não pode servir, é obrigado a ir lá e ter que fazer interdição, tem que interditar. Isso eu acho triste. Agora, a questão do LOAS, do VPC, eu acho que é a pessoa mais indicada. Eu indico todo mundo para ti, porque eu não gosto dessa parte. E o que eu te digo? É antiético, jamais vou falar nome de nenhum profissional. Mas a gente sabe que tem um profissional muito conhecido em Porto Alegre, que ele é bom, ele consegue ganhar todas as terapias, ele realmente ganha. Mas o que ele faz? Ele ganha e ele simplesmente pendura. Eu acho que ele só pendura a sentença na parede, porque ele não coloca cláusula nenhuma ali, cobrando cláusula de... Enfim, se colocasse uma cláusula diária, aconteceria. O que ele faz? Ele só ganha. Ele ganhou, ele deixou, ele não faz mais nada, ele lava as mãos e são várias, não são 10, mas 15, quanto ao direito, toda pessoa, independente de ter uma doença, uma condição, uma síndrome, um transtorno, o que for, qualquer pessoa que seja incapaz para o trabalho e seja de baixa renda e tenha uma renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, tem direito de buscar o BPC, um salário mínimo mensal. O autismo, o transtorno do espectro autista, não é considerado uma doença, tecnicamente falando, mas isso não impede, agora eu usarei um pleonasmo, isso não impede de reconhecer o impedimento ao trabalho. E aí, esse é o meu questionamento, né? Sobre... e que a doutora Gilca já respondeu, que as pessoas têm conhecimento e vão atrás. Caso você em casa esteja ouvindo o programa e conheça alguém que esteja nessa situação, já fica a dica. BPC, benefício de prestação continuada. Se você for advogado, procure lá, põe no Google LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, tem lá os requisitos. A baixa renda e incapacidade para o trabalho. Um salário mínimo mensal que pode não resolver tudo, mas pelo menos em parte alivia. Me parece saber claro. Uma coisa, Guilherme, que no momento que esse sujeito crescer e tiver condições para trabalhar, é cessado o benefício, sim, ele entra para o Ministério do Trabalho, mas a hora que ele perde o serviço, ele também volta a ganhar. Então, não é perdeu para todo sempre. Então, o que eu digo? Que muitos crescem e crescem também em desenvolvimento e que as famílias não deixam eles trabalhar achando que ele vai perder o benefício para todo sempre. E aí é uma bobagem, pelo seguinte, olha. E é uma bobagem. E é uma bobagem, pelo seguinte. Se a pessoa começar a trabalhar, ela adere ao sistema previdenciário e não assistencial. BPC, benefício assistencial, a pessoa trabalhando, ela passa a ser uma contribuinte obrigatória do INSS, inclusive, talvez, em valores maiores que o salário mínimo, e caso haja um agravamento da sua condição no momento posterior, ela poderá pedir um auxílio-doença, que é melhor que o BPC. E aí, muitas vezes, essa informação nós temos que passar, então. Nós temos que passar. Se você tem na sua família uma pessoa com autismo que está apta ao trabalho, ela tem que trabalhar. Claro. E se no futuro houver um agravamento da sua condição de saúde, ela pode voltar a pedir não mais o BPC, que exige a baixa renda. Ela pode pedir o auxílio-doença. O auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, onde talvez ela obtenha um valor financeiro maior.
E ainda terá afastado a discussão quanto à baixa renda. Então, às vezes, vou usar uma expressão chula, mas às vezes o malandro tropeça na própria malandragem. Ele pode ter um direito melhor e se limita a isso se apegando em algo menos relevante, menos significativamente econômico, né? Com significado econômico menor, né? Eu parabenizo aí ambas, né, por essa consciência que tem, né? Mas tu é bom também, eu confio muito em ti, eu tô passando tudo que é BPC, eu digo, não, vai o Guilherme, que é o melhor. Eu gostaria de dizer assim, Guilherme, para fechar, nenhuma criança se encerra em si na sua síndrome ou na sua patologia. Cada criança tem possibilidades, e a gente tem que investir nas possibilidades. Sim. Todos nós temos familiares que estudaram até o 3º, 4º ano fundamental e foram felizes para sempre. Então, é possível que as nossas crianças com déficit ou com doenças, são separados, né? Possam chegar até 3º, 4º ano ou um pouco mais do ensino fundamental. Alguns, outros irão até a universidade. O que importa é que, independente do ano que ele for, que ele aprenda a ler e escrever o seu nome, que ele aprenda a contar dinheiro para ir ao banco, para ir ao mercadinho, para pegar o ônibus, e aprenda, principalmente, a ser feliz. E que ele seja respeitado acima de qualquer deficiência, acima de qualquer circunstância. Que ele seja olhado não pela patologia que tem, pelo transtorno disso, transtorno daquilo, síndrome disso, síndrome daquilo, mas que ele seja olhado pelo nome. Tipo Elon Musk? Tipo Elon Musk, quem sabe? É o Guilherme, o desempenho, João, o Pedro. O desempenho do Elon Musk não dá para dizer que é ruim, né? Para aqueles pais, doutora Gilka, para aqueles pais que não têm nenhum conhecimento prévio e se depararam há pouco tempo com a informação de que seu filho tem o transtorno do espectro autista, isso às vezes pode ser chocante, às vezes pode gerar muita ansiedade. E é óbvio, a gente não pode pautar a regra pela exceção, né? Desculpa, a gente não pode usar a exceção para criar uma expectativa de regra. Mas é importante que as pessoas saibam. A senhora, antes da entrevista, a senhora me falou um indicador, mais ou menos, um número estatístico, um indicador estatístico de pessoas com autismo hoje. A senhora poderia repetir agora, por favor? O documento indica que estamos numa média de 1 para cada 64 nascimentos vivos. E no Brasil, deixa eu só confirmar aqui, no Brasil existem estimativa de 2 milhões de autistas, isso pelos índices do IBGE. 2 milhões de autistas é 1%. Isso, eu tenho medo que esse número seja bem maior. 2 milhões de autistas... Ela é mais difícil de ser diagnosticada, né? 2 milhões de autistas é 1% da população. Sim. 1 a cada 64 é mais de 1% da população. Isso significa que o fato de uma criança ser diagnosticada, ser apurado que ela tem o transtorno do espectro autista, isso não é uma sentença de que vai enfrentar restrições ou limitações muito graves. Claro que não. Não é uma tragédia. É isso que eu digo, não é uma tragédia. E outra coisa, nós temos crianças, adolescentes, adultos, autistas, que estão no mercado de trabalho como engenheiro, como estatístico, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro de computação, eles são excelentes. Eu tenho atendimento agora, já estou atrasada. Algum atendimento já com um rapaz de 32 anos, formado em piano, bacharelado. Lindo. Eu conheço músico. Compositor. É de chorar. Então, entrem no Spotify, procurem as suas músicas e divulguem, porque... Quer dizer o nome dele? Sim, com a licença dele eu posso dizer o nome, não é ética, ele me pediu, divulga onde tu estiveres, Eliseu Sendron Carvalho. Eliseu Sendron Carvalho. Sendron Carvalho, Spotify, pianista famoso, compositor de primeira,
Aquele que tá no violão também? Que eu morri chorando? Eu vou colocar nos comentários, que quem assistiu pelo Saiba Direito no YouTube, eu deixarei o nome dele nos comentários e alguns links, para que você em casa possa ter acesso. Baixe no Spotify, curta. Quanto mais curtidas tiver, mais possibilidades do trabalho dele ser divulgado. Sem dúvida, né, Gilca? É um assunto, o autismo, a gente pode ficar um dia inteiro falando. Poderia entrar aqui para falar no Canabidiomas, que não vem o caso agora, mas o que eu digo eu como mãe? Não falo nem como advogada. Tudo bem que Leonardo foi o que me deu o suporte para eu ir atrás, para eu trocar de área, porque meu sonho era ser penalista. Eu fui para a área da família em função do Leonardo. O que eu digo? O luto da mãe, existe aquele luto. A mãe que idealizou o filho perfeito e que não tem. Não existe isso. O meu luto se deu 6 horas. Eu me dei o luxo de chorar 6 horas. Eu chorei do meio-dia às 6 da tarde. Quando foi 6 horas da tarde, eu digo, chegou, não existe luto, meu filho está aqui e agora é correria para ver o que eu vou fazer de melhor para ele. Doutora Marigley, eu só ouso discordar de uma coisa, que a senhora falou alguns minutos atrás. Tenho a ousadia de discordar de uma coisa. A senhora falou sobre a ação de interdição e falou sobre a ação de interdição de um ponto de vista negativo, como se fosse uma coisa ruim. Na minha modesta... ruim, eu acho triste, Guilherme. Na minha modesta opinião, a ação de curatela judicial, ainda chamada de interdição, ela é um meio de proteção. Proteção, sem dúvida. Uma pessoa eu acho triste porque que é curatelada, uma pessoa que é curatelada, ela tem direitos que uma pessoa que não seja curatelada não tem. E existe um estigma social muito grande relacionado à ação de curatela. Sim. E aí é que está, observando a função social que nós temos aqui nesse programa. Se você tem um filho com alguma circunstância que o impeça de ter discernimento, não é a doença, é o caso específico. Sim. A ação de curatela judicial é uma proteção que ele terá. Contra curatelados não corre prescrição, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Mas eu digo que, para mim, é uma ação muito difícil de fazer, eu acho triste. E por eu estar num grupo, eu já fiz 4, 5 e fazia desde a época da Uniriter. Então, toda vez que eu via que chegava aquela criança com 16, com 17 anos, e que eu ia precisar fazer a curatela, até por segurança dele, que é o correto, era inevitável chorar. Então, para mim, isso ainda me incomoda, me dói um pouco, porque não tem como não associar o meu filho, né? Eu pensava que o seu cliente que tem, o seu cliente curatelado, ele tem uma proteção que eu não tenho. Sem dúvida, sem dúvida. Não, sem dúvida nenhuma. Doutora Marigley e doutora Gilca, telefones de ambas, por favor. Eu tenho aqui anotado, mas eu prefiro que ambas falem seus telefones aqui. Eu tenho que olhar, porque eu nunca sei. Tem que olhar, então eu falo o seu telefone aqui. Quem quiser ter contato com a doutora Gilca, PhD pela UBRA em Saúde e Desenvolvimento Humano, neuropsicóloga, com pós-graduação em neuropsicologia pela URGS, uma pessoa com histórico uma pessoa renomada, com histórico invejável de trabalho, no transtorno de espectro autista e outros, telefones 51 999 33 9942 ou 51 3472 6896. Então, doutora Gilca Maria Lucena Kortmann. Deixarei nos comentários também aqui o nome completo aqui pelo YouTube. Eu gostaria de dizer, Guilherme, que nunca a gente trabalha sozinha, nós trabalhamos com equipe. Eu trabalho com equipe de neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, TOs, fisioterapeutas, e que, nesse momento, à frente de uma equipe, diretora de uma equipe, humildemente nós nos colocamos, sem título, sem nada, a receber cada uma e cada um das famílias, cada uma das crianças, para que eles possam ser olhados dentro da sua singularidade e que a gente possa lutar para que cada um seja feliz. Esse é o nosso trabalho. Podemos usar esse espaço de mediação, terapias integradas, como meio e ação, para que as pessoas possam caminhar em prol do seu desenvolvimento e das suas melhores
habilidades e aptidões. É esse o nosso trabalho. Perfeito, muito obrigado, doutora Gilca. Doutora Marigley Gonçalves, eu tenho o seu telefone aqui, a senhora quer falar ou falo eu? Não, pode falar, tua voz mais bonita. Telefone, quem me dera, telefone 51 9959 17713, para falar com a doutora Marigley Gonçalves, especialista em direito de família, que tem experiência também em ações de curatela, em ações em defesa dos portadores não, desculpa, das pessoas com espectro autista. Telefone 51 9959 17713. Se você for... Pode falar. E levo bastante coisa para mediação, tá, Guilherme? Eu gosto muito dessa área, então tudo que eu posso, eu tenho levado bastante para mediação e tá tendo bastante êxito. Perfeito, muito obrigado. Não se esqueça. Vamos ver aqui se vocês têm boa memória. Quem vai para a Serra, Gramado, Canela e Caxias, onde é que tem que ficar? Minha cabeça. Esqueceram, Hotel Sky, não é para constranger ninguém, Hotel Sky. Se não conhece, vocês têm que aprender. Colocou o pé em Gramado, vai correndo lá no Hotel Sky fazer a reserva. Ou faz por telefone antes, que é mais seguro, porque está sempre lotado. Aqui, pode deixar. Tá, e o cabelo Sky. Lá, o cabelo todo mundo, quem tem cabelo sobrando, às vezes olha de cima, olha esnobando o pessoal que tem cabelo a menos. Doutora Marigley, são dos carecas que elas gostam mais? Isso é verdade? É dos carecas que elas gostam mais ou não, né? Não é. Não importa. O que importa é o caráter. Careca, o que importa é o caráter. O cabelo em cima fica melhor. O que importa é o caráter, mas beleza. Um bom caráter com cabelo sem telha não é tão legal como um bom caráter com telha, né? Então, clínica... Mas a gente coloca mega, Guilherme. A gente usa mega. Não tem nada de mega, é reimplante capilar mesmo. Clínica Pellini. Clínica Pellini. Pellini. Na Avenida Independência, 1183, conjunto 101. Telefone que eu perdi aqui. Peraí, um pouquinho aqui. O telefone vai ter que voltar lá, porque eu perdi aqui. E investimento imobiliário, Golden Imóveis, telefone 3072-2090 aqui em Porto Alegre. Alguma consideração final, doutoras? Só agradecer, foi maravilhoso, perfeito. Eu sabia que tu era um ótimo entrevistador, sabia conduzir. Eu tinha certeza que ia ser uma conversa bem bacana. Pena que não tinha acontecido antes, né? Não tinha me convidado, eu estava longe. Agradecer pelo convite, pelo espaço e dizer para as famílias, não desistam. Comecem agora, não esperem para amanhã. O amanhã pode ser tarde demais. É verdade. E perfeito. Você fez eu chorar, né? Só que agora que eu peguei aqui o telefone. Clínica Pellini, telefone 51 9918 13869 para você repor o seu cabelo. E se você está assistindo pelo YouTube, aproveite e procure a nossa programação da Rádio Armazém. Se você está ouvindo pela Rádio Armazém, vá lá no canal do YouTube, Saiba Direito e se inscreva no canal e assista os outros vídeos que nós temos aqui com dicas jurídicas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e até o próximo vídeo. Até o próximo. Vai ficar...